Olá, esteja plenamente convicto de uma coisa: Jesus sofreu muito por mim e por você. O capítulo 19 do Evangelho de João é o que relata a crucificação de Jesus. Logo no início deste capítulo está escrito assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, que era uma capa vermelha, e chegando-se a ele diziam: Salve o rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiam: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Aquele foi o pior momento da vida de Jesus nessa terra. Mas foi o momento em que ele mais demonstrou o quanto nos amava. Ele era o Filho de Deus, sem nenhum pecado, mas estava pagando um preço que nós merecíamos pagar por causa dos nossos muitos pecados. Mais adiante, Pilatos, que era representante do Império Romano naquela região, perguntou a Jesus: Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus não falhou em sua missão. Pelo contrário, tudo fazia parte do plano de Deus para nos salvar. Se quisesse, Jesus poderia ter facilmente se libertado daquilo e poderia ter trazido justiça imediatamente a todos aqueles que injustamente o acusavam. Mas ele, como um cordeiro mudo, seguiu para o matadouro por amor a nós. Todavia, entre a multidão era o ódio que reinava, e a multidão, cheia daquele ódio, pedia a morte daquele que viria para salvá-los. O Evangelho continua relatando da seguinte forma: Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. A crucificação era algo totalmente humilhante e totalmente doloroso. O condenado ficava preso numa cruz, sem nenhuma roupa, totalmente exposto à zombaria do povo, até que morresse, sufocado pelos líquidos que se acumulavam em seus pulmões. E o momento então, nessa terrível morte, chegou para Jesus. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, e então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Estava finalmente consumado. O preço para levar o homem a Deus tinha sido pago por Jesus. Mas o profeta Isaías, centenas de anos antes daquilo, havia profetizado sobre aquele momento. Isaías escreveu: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões,
Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos esteve em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo, justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Jesus era totalmente inocente, e a sua condenação foi a coisa mais injusta em toda a história. Mas a sua morte não foi em vão. Creia, Jesus morreu para te salvar. Que Deus te abençoe. Amém.